Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama para falarmos de assuntos de saúde diretamente da Faculdade Venceslau Braz. Já esteve presente aqui a professora Ana Flávia Costa, que é enfermeira especializada em urgência e emergência. Ana Flávia, é um prazer te receber, bem-vindo de volta, bom dia. Bom dia, o prazer é todo meu. Ana Flávia, nós vamos falar sobre um assunto que eu não gosto, confesso a você, que é sangue. Então, confesso que quando... vou fazer uma pergunta, talvez você possa me responder. Por que tem gente que quando vê sangue desmaia, passa mal, tem tonteira, dá vertigem? Fica impressionado, Fica impressionado, sempre. Pela cor, pela quantidade, às vezes, né? Mas o que causa isso? Você tem ideia? Medo. Medo? É mesmo? Medo. Simples. É medo, a pessoa tem medo, tem pânico, tem... Não, mas você vê nos outros, você vê uma pessoa que se acidentou. E aí, isso é medo também? Eu já tive medo. Agora acostumou. Tem isso também, né? Tem gente que acostuma, né? É muito diferente você estar envolvido no processo, né? Atendendo, e você tá parado de fora. Então, assim, por incrível que pareça, eu já tive medo. E aí a gente vai se adaptando, né? E aí foi trabalhar com isso. E fui trabalhar com isso, né? Ana, me diz uma coisa. Primeiro, vamos explicar para as pessoas o que é a famosa hemorragia. Então, a hemorragia é um rompimento, né? De um vaso sanguíneo que causa um extravasamento, pode ser para fora do corpo ou para dentro do corpo. Então, existe uma lesão que provoca esse rompimento de vaso. Essa lesão, ela pode ser pequena, moderada ou gravíssima, né? E causa um extravasamento, tanto para fora, pode ser para fora ou pode ser interna. Quer dizer, pode-se dizer que você tem dois tipos de hemorragia? Isso. Uma para dentro e outra para fora. Dentre as classificações são várias, mas no sentido de externa e interna, sim. Ou seja, você pode ter aquele sangramento, você está sangrando. Isso. Para fora. Isso. Ou você pode ter um sangramento para dentro que você não está nem vendo, né? Isso, que pode ser na cabeça, no abdômen, no tórax, né? Isso relacionado muito a acidentes de trânsito, acidentes por violência também, quedas, né? Agressões. Tem como controlar a hemorragia? Tem, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer. No caso da hemorragia externa, né? Na interna, o mais é levar o mais rápido possível para o socorro. Mas no caso da externa, vai depender muito do tipo da gravidade, né? A gente tem a leve, por exemplo, a gente dá um corte na mão superficial, né? Então a gente vai fazer uma compressão ali, pega um pano limpo, vai fazer uma compressão, logo vai cessar. A moderada, ela pode ser um pouco mais difícil, né? Mas tem as técnicas de compressão também. E a grave, que a gente chama de hemorragia exsanguinante, que é aquela hemorragia que a gente olha uma catástrofe, né? Que é aquela quantidade exacerbada, contínua de sangue. E aí, existem técnicas, né? Tem o uso do torniquete e tem a compressão direta se não houver o torniquete. Lembrando que levar essa pessoa sempre o mais rápido possível para um socorro ou solicitar um socorro rápido. Então, peraí, vamos estabelecer parâmetros. Vamos falar primeiro da hemorragia externa, que é quando a pessoa está com sangramento. Até que ponto você tem como avaliar se esse sangramento é leve? Porque tem uns que ficam no meio do caminho, né? Assim, ele não é nem muito tão leve, nem tão pesado. Qual é o momento de procurar o médico? Então, por exemplo, leve, deu um raladinho ali, ou então um cortezinho de faca em casa. Por exemplo, criança foi lá, mexeu na faca, cortou pouquinho, fez uma compressão, parou, é um sangramento leve. Então a saída, só um subparênteses, a saída para isso é comprimir. Isso, se controlou rapidamente, é uma coisa leve que parou. Tá? Só que às vezes o corte é um pouco maior, precisa de dar ponto, né? Então não vai parar tão fácil. Agora você chegou no ponto. Em que momento, então agora vamos falar para pais e mães desesperados, né? Em que momento precisa levar esse ponto? Então, quando é um ferimento que
perdeu substância da pele, por exemplo, abriu, vamos falar o português mais claro, desbeiçou lá, ficou, entendeu? Então, assim, não consegue, não é uma coisa que a gente olha e fala assim, nossa, vai fechar sem auxílio, tá? E outro ponto importante, não controlou a hemorragia. Importante, por exemplo, a criança cai, né? Tô dando exemplo de criança aqui, por exemplo, caiu, bateu a cabeça. Cabeça é um local que sangra bastante, então causa muito pânico, mesmo que o ferimento seja muito pequeno, né? Então a cabeça geralmente costuma sangrar bastante, então isso leva ao desespero dos pais. Então, viu que não conseguiu controlar com a compressão, com uma toalha, precisa solicitar ajuda, sim. Quer dizer, então a primeira coisa que faz é fazer uma compressão. Aí você dizia, pega uma toalha molhada ou toalha seca, comprime e não solta. Tem gente que quer comprimir e olhar. Então a gente tem um mecanismo no corpo que é a cascata de coagulação. A gente aperta para poder fazer o trombo para não voltar a sair o sangue. Então se a gente tira essa toalha, esse pano, a gente desfaz o trombo, que é o que a gente não quer. Então comprime e chama o socorro. Então, mas agora vou fazer uma pergunta mais... Quanto tempo você acha que a pessoa... Porque o pai que fica curioso, sabe? Se já parou de sangrar. Em quanto tempo você imagina que para um sangramento? Então, depende do sangramento. Então, por isso que a gente não recomenda retirar. Ele não deve ficar curioso, ele deve assim, ó. Segura a onda, né? Segura, o pano encharcou, coloquei um primeiro pano, esse pano encharcou de sangue, eu não solto, mas eu coloco outro pano por cima e seguro. Entendeu? Porque eu não posso desfazer o que eu já comecei. Então a gente tem que deixar um pouco a curiosidade, que até nós profissionais, a gente tem curiosidade de olhar lá se parou, mas a gente tem que comprimir até chegada de um atendimento médico especializado, que no caso vai fazer uma cirurgia, ou vai dar um ponto, né, ou vai fazer algum exame. Então tem que ser menos curioso nesse sentido. Quer dizer, essa dica é duro, né? É difícil, né? Então essa dica é super importante para os pais. Criança adora bater cabeça, né? Bate supercílio, né? Bate com o nariz. E aí, o que acontece? Vamos colocar um assunto aqui. A questão das violências nas escolas, que estão falando muito, sim, né? A gente tem um movimento aí que chama Stop the Bleed, que começou nos Estados Unidos. Não por causa disso, mas pelas questões de tiro, que tem muito lá nos Estados Unidos, né? Essas... Pessoa mais violenta, né? E aí tem um movimento que gerou um curso que ensina pessoas a controlar hemorragias. Então, esse movimento a gente, né, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, então a gente envolve o controle de hemorragia nos acidentes, mas nos acidentes domésticos também de crianças, ou nos acidentes escolares, entendeu? Ou nas violências. Então é um movimento para controle. Ana Flávia, então vamos parametrizar aqui mais uma vez. Em que momento, num acidente onde tenha sangue, os pais, o tio, a avó, né, deve procurar um médico? Quando não conseguir controlar em casa e o ferimento for que não tiver capacidade de fechar, for um ferimento aberto que não... A gente consegue identificar quando o corte é pequeno, quando um corte é maior, certo? Sim. Isso a gente tá falando do externo, né? Então, quando ele for pequeno e for, por exemplo, um raladinho só, não tem necessidade de levar, né? Vai lavar com água e sabão e logo vai parar de sangrar. Mas quando ele tem um pouquinho mais de profundidade. Mas então você coloca lá a compressão nas toalhas e parte para um pronto-socorro? Ou vai ou chama. Se demorar muito, leva, se tiver condição. Né? Na dúvida, eu falo assim, na dúvida leva, né? Agora, qual é o risco, os riscos associados a uma hemorragia que não se controla? Esse sangramento que não se controla? Então, se for um sangramento que não for controlado, que for extenso, a pessoa vai ficar, vai perder as células sanguíneas, né? Vai dificultar os processos do corpo, pode até ter uma parada cardíaca, se for extenso demais. Né? Não é qualquer sangramento, né? A gente não pode entrar em pânico também. Mas pode parar o coração? Pode. Se for, por exemplo, uma facada no tórax, por exemplo, né? Um acidente de carro que teve um sangramento interno no abdômen, por exemplo, né? Então vai parar de circular ali, vai ter uma dificuldade. Então, isso eu tô falando a grosso modo, né? Pra entender. Sim. Então, assim, pode ser levar uma perda de sangue, uma insuficiência respiratória, uma parada cardíaca. Isso pode gerar, sim.
Agora eu vou fazer uma pergunta para você mais complicada, se você me permite. Seu filho sempre vamos voltar primeiro para a criança. Idoso também acontece isso. Seu filho despencou, bateu com a cabeça. Ou, sei lá, o seu avô caiu, rolou uma escada ou caiu de um banco. Como é que você sabe, como é que você avalia se não houve uma hemorragia interna nesses casos? Primeiramente, a gente fala que é a cinemática do trauma, né? O que aconteceu, a escada é alta, é baixa, foi um degrau ou foi uma escada de, sei lá, 2 metros? Sei. Né? Primeira coisa é isso. Um escorrega. Qual que foi o impacto que ele bateu a cabeça? Que tem, às vezes bate com impacto maior, né? Outra coisa, essa pessoa tá consciente ou tá sonolenta, inconsciente, ficou confusa? Né? Essa pessoa está com dor de cabeça ou não? Essa pessoa está com vômito, né? Porque pode aumentar a pressão dentro da cabeça e a pessoa vomitar. Então tem esses sinais, são sinais de alerta, né? São sinais de alerta. Mas a pessoa apresentou algum sinal desse, principalmente idoso ou criança, levar para atendimento, né? Então vômito, confusão, sinais de confusão mental, né? Rebaixamento, que é a sonolência, né? E cinemática importante, caiu de um andaime, por exemplo, né? Então é importante, então a gente precisa avaliar essas questões. Olha, essas dicas são super valiosas, principalmente para pais, né? Pais novos, né? Porque às vezes a mãe deixa a criança escorregar perto ali como é que chama? Da banheirinha, né? A criança dá uma pancada com a cabeça, fica, né, meio groguezinha, corre pro médico. A cabeça da criança, ela é maleável, né? Ela tem as suturas que falam que são a moleira, né? E aí ela é maleável justamente para isso, para poder, se acontecer alguma coisa, ter espaço para expandir. Mas é importante, se bateu a cabeça de uma forma muito brusca, é importante levar para avaliação, né? E idoso nem se fala, né? O idoso é complicado, que pode dar um hematoma ali quietinho, né? Que é um sangramento pequeno, e depois começar a expandir esse sangramento e o idoso apresentar até alteração de comportamento, ficar agressivo. Então tem que ficar prestando atenção. Às vezes leva lá no médico, o médico fala assim, por enquanto não deu nada, mas observe o idoso. Não, isso aí é exatamente o que saiu aqui, falando sobre essa questão. Se o idoso bate com a cabeça, mas ele diz, tô bem, idoso sempre tá bem, né? Velho não gosta de dizer que não dá o braço a torcer, né? Mas ele tem que procurar o médico logo, porque pode ser que como você bem colocou, gera um problema interno e que começa com o tempo começa a se agravar, né? Aí o idoso começa a ter dor de cabeça que não cessa. É por aí? Assim, tem os critérios que eu falei, né? Altura, local, né? Foi forte, não foi? Depende. E também os sinais de alerta. Então ele começou, é ideal ir procurar um auxílio, principalmente se ele toma, vamos supor, anticoagulante, né, que predispõe sangramento, né, AS, né? Agora, se ele não sentiu nada e opta por não ir ao médico, ele tem que observar, a família tem que observar os sinais de alerta que eu falei aí, né? Importantíssimo, porque às vezes tá apresentando um sinal de alerta e não quer ir. Sim. Né? Já vi casos da pessoa cair e procurou o médico fez os exames, não deu nada naquele momento e falou para a pessoa assim, observe, se acontecer isso, me procure de novo, que é um protocolo, não tá errado. E a pessoa não procurar e depois ter alguma coisa mais séria. Quer dizer, tem um protocolo que deve ser seguido, né? Tem, não é errado a pessoa procurar o serviço e o médico falar isso, olha, tô avaliando neste momento não tem nada, mas os sinais são esses, se acontecer você volta. Ou seja, pode ser que o idoso tome um tombo hoje e as consequências vão aparecer, sei lá, daqui a uma semana. Isso, pode. 15 dias. Com certeza. Com hemorragias mais difíceis de serem detectadas, né? Olha, qual é a dica que você dá, então, genericamente, tanto para criança, para quem cuida de criança, para quem cuida de idoso, em relação a esses cuidados das hemorragias, principalmente as internas, né? Primeiramente é prevenção, né? Primeiramente, né? Então, por exemplo, vamos falar assim, uso de tomar cuidado com os objetos, né? Pontiagudos, faca, etc. Questão dos acidentes, usar contenção, cadeirinha para criança, cinto de segurança, e a gente volta na prevenção, né?
E se acontecer alguma coisa e tiver capacidade de estar auxiliando, auxiliar, né? Fazer a compressão direta. Lembrando que tem a parte de biossegurança também. A gente não pode chegar lá num desconhecido e colocar a mão lá no sangue, né? Para comprimir e se contaminar. Então a gente volta naquele assunto, né? Tem as medidas e os procedimentos. Eu posso atender? Então eu vou fazer essa compressão direta com segurança e vou ligar para o serviço. Não consigo fazer com segurança, eu vou ligar para um serviço especializado, porque eu não posso me contaminar também, né? Tem esse risco também, né? Da pessoa se contaminar em contato com o sangue de quem ela não tem contato direto. Ana Flávia, quem quiser mais detalhes sobre isso, a pessoa, porque tem todo tipo de problema que pode gerar, ter essas consequências. Tem gente que tem idosos que tem convulsão, epiléticos na família, o idoso tem às vezes fraqueza nas pernas e está sempre levando um tropeção, batendo com a cabeça. Caso queiram tirar dúvidas com a Ana Flávia, como é que eles podem fazer? A gente vai fazer um curso, né? Sobre controle de hemorragias lá na Faculdade de Enfermagem. Vai. Aberto ao público? Aberto ao público. Opa! Pode ser profissionais, não profissionais, profissionais de segurança pública, pais, mães, cuidadores. Então a gente vai fazer esse curso no dia 20 de maio. Mas a gente tem lá, a gente solta informações também na rede social da Prime Treinamentos, né? E com a Valéria lá da Faculdade de Enfermagem. Posso passar o contato, por favor, né? É o 359-9754-1741, né? A gente tem a rede social da Faculdade de Enfermagem, FWB Itajubá. E a Prime Treinamentos é @anaflaviacosta.enf. Então a gente vai colocando informações gratuitas lá, né, também. Mas a gente tem o curso que vai ser específico, um curso de 8 horas, que é interessante. Dia 20 de maio. 20 de maio. As pessoas podem se inscrever como? Entrando em contato lá com a Valéria, nesse celular aí, o 99754-1741. A Valéria já passou o telefone aqui também. A Valéria. Para suporte. A Valéria mandou aqui já saíram. 36220930. Isso. Não é isso? É o telefone da FWB. Pode falar com a Valéria e se inscrever no curso. Isso, lembrando que a gente coloca lá nas nossas redes sociais, nós temos simuladores de hemorragia, que a gente simula na pessoa, a gente coloca lá um modelo e aí e no treinamento a pessoa tem que controlar a hemorragia, é pré-requisito ela controlar a hemorragia. Então o simulador é bem legal. Quem quiser dar uma olhada lá na minha rede social da Prime Treinamentos, pode dar uma olhada lá que a gente tem. Então é prático, é teórico e prático. O curso vai ser na FWB ou na Prime? Não, a gente tem uma parceria, né? Mas é lá na FWB. Vai ser pela Prime. Isso, a gente tem uma parceria e a gente faz junto lá. Ok. E Maravilha. aí a gente utiliza alguns bonecos da faculdade, né? Alguns simuladores que a gente tem em conjunto, então a gente faz essa parceria. Olha, aqui o Marco Aurélio está colocando uma coisa importante. Muitas vezes acham que não é nada, mas tem que ficar alerta porque pode agravar. Isso. Pois é, isso. Aí está falando aqui dos idosos. Ó, todo mundo, mesmo depois de um tombo feio, diz assim, não se preocupe que está tudo bem. Não é isso? Idoso é desse jeito, né? É desse jeito. Então, às vezes está com um problema. Melhor levar, se tiver dúvida, né? Sim. Aquele idoso ficou diferente, comportamento diferente, alguma coisa aconteceu, né? Então, melhor avaliar, né? Maravilha. Ana Flávia, muito obrigado. Então, dia 20, as pessoas podem ter informação aqui pela Valéria, 36220930 ou 997541741. Isso. E é você que vai dar o curso? Eu vou dar o curso. Maravilha. Curso 8 horas. Isso, 8 horas. Mas é um dia inteiro? É sábado, das 8 às 17. Maravilha. Tá bom? Ana Flávia, valeu, obrigado. Obrigada, eu que agradeço. E obrigado por oferecer esse curso à comunidade. Tá bom? Obrigada. Conversamos aqui com a enfermeira especializada em urgência e emergência, Ana Flávia Costa, participando do nosso programa nas ondas da Panorama.